Olá, amigos do canal Vale do Amanhecer Espiritualidade, adjunto Aganor, mestre Jorge França, com mais um vídeo aqui falando do nosso acervo, do acervo do Vale do Amanhecer, da doutrina do amanhecer, da nossa herança e das raízes que compõem os trabalhos no Vale do Amanhecer. Hoje nós vamos falar sobre o africanismo na doutrina do amanhecer. Muita gente acha que o africanismo na doutrina do amanhecer se resume aos nossos queridos e amados pretos velhos e pretas velhas, com a sua experiência, com a sua sabedoria, com a sua luz prateada. Mas não. O africanismo na doutrina do amanhecer é muito mais amplo e remete a um poder que significa uma raiz, que tem sua herança há milênios, há milhares e milhares de anos na África. Vamos falar um pouco sobre essa raiz e como ela atua de modo geral no Vale do Amanhecer, a sua origem, como ela se perdeu e como ela foi resgatada pelos nossos queridos Nagôs, pelos nossos queridos pretos velhos, sobre a liderança de Pai João de Enoque e Pai José Pedro de Enoque. Vamos lá, meus irmãos, salve Deus. Há milênios, um grupo de grandes iniciados se reuniu, formando um centro emissor de luz lá na África, de energias fantásticas, que eram emitidas para diversos pontos da Terra. O oráculo de Ariana, que significa raízes do céu. Mas a vaidade tomou conta deles, e os sacerdotes se acharam tão evoluídos e poderosos que foram se afastando de Deus. Com a decadência, a raiz que alimentava aquele povo foi recolhida pela espiritualidade maior, tendo sido recolhida a chave mestra. Uma porta foi fechada e a outra velada. Isso quer dizer que restou apenas uma esperança, já que uma porta velada pela espiritualidade jamais será reaberta. As forças manipuladas pelos sacerdotes já não eram originárias daquela raiz, e isso gerou o feiticismo. Grande perigo de saber demais, sem a assistência da espiritualidade maior. As grandes luminosidades foram veladas, a porta se fechou, e todo aquele antigo esplendor se perdeu, passando eles a manipular forças nativas, neutras, em simples correntes magnéticas. Surgiram então as grandes linhas religiosas, como o candomblé, a umbanda, o feiticismo. Com a manipulação das forças das trevas, em seitas distantes da estrada do amor, com incorporações e manipulações de origens de energias usadas indistintamente para o bem e para o mal, misturadas, que até hoje causam um quadro de dores e sofrimento nos espíritos reencarnados na África. Naquela época, os grandes iniciados retiraram toda aquela poderosa energia, e um iniciado chamado Cisma de Irexim presidiu toda aquela eclosão e formou um oráculo, isolando-os do homem, mergulhados no fanatismo, nos feitiços e nas macumbas. Fechada aquela luminosidade na África, os homens ficaram entregues a si mesmos. Destruições, dores, ruínas, violências, e os povos africanos passaram a sofrer as grandes conquistas dos europeus, passando dolorosos períodos do mais torpe colonização. A todo esse drama acrescentou-se no cumprimento de pesado karma, e vieram, na maioria, sudaneses e bantus, portanto, suas doutrinas, e sendo obrigadas pela força da Igreja Católica Romana, que dominava Portugal e suas colônias, a fazerem o que se chamou de sincretismo religioso, misturando práticas africanas com os rituais católicos. Isso causou dispersão dos princípios do africanismo, pois, misturando-se
em camadas mais pobres e sem cultura, nasceram numerosas seitas e derivações deturpadas das raízes africanas. A grande missão, todavia, estava com os espíritos. Os Enoques, que pertenciam à nação Nagô, aqui queremos ressaltar a grande diferença entre espiritismo e a doutrina do amanhecer. Enquanto para o kardecismo o africanismo significa apenas a mistura das linhas e das seitas de origem africana, não acatando a figura do preto velho, para nós jaguares, o africanismo representa a origem de uma de nossas grandes linhas, e os pretos velhos são roupagens dos grandes espíritos que, na simplicidade e no amor, nos ajudam em nossos trabalhos e em nossas vidas, ensinando, curando e amparando todos os que se entregam com amor e dedicação à lei do auxílio. Nossos queridos pretos velhos são essencialmente amor, obedecendo aos planos espirituais. Aqueles espíritos de jaguares, agora Enoques e Nagôs, que já tinham sido Equitumãs e Tumuxis, foram trazidos para o Brasil a fim de que, com a escravidão, pudessem enfrentar uma grande prova para resgatar seus atos transcendentais, vivendo e sofrendo a ação opressora de muitos outros jaguares, senhores de engenhos, nobres, senhazinhas. Para os espíritos missionários endividados, orgulhosos e perdidos em descaminhos da consciência, a escravidão tinha o mais profundo sentido iniciático, não podendo impor as exigências do corpo físico e da sua alma. O escravo era obrigado a ceder às exigências do espírito, matando ou eliminando sua personalidade para dar vazão à sua individualidade. Nesse período da escravatura, de mais de 300 anos, um grupo de escravos lançou as bases da etapa final da Escola do Caminho, criando as raízes da religiosidade brasileira, com base no africanismo, em busca das condições que permitiram a reabertura da porta fechada do oráculo de Ariano. Desse grupo destacam-se dois espíritos de elevada hierarquia, Pai João e Pai Zé Pedro, a lei e a alta magia, dois missionários que tiveram duas encarnações no período colonial brasileiro, liderando aqueles espíritos que no Angical e na Cachoeira dos Jaguares viveram o princípio dessa força luminosa, a corrente astral africana no Brasil, que hoje tanto nos assiste em nossa doutrina. O médio de incorporação, que sempre existiu sob uma força nativa, resolveu dentro do africanismo uma nova forma. Sua força, com a consagração de Nossa Senhora a Pará, Nossa Senhora da Conceição, teve a transformação para uma força crística extraordinária, agindo em seu plexo iniciado com muito maior responsabilidade por ser instrumento da voz direta. Quataí 108, em sua missão de unificar as bases energéticas para formar a raiz do amanhecer, puxou a energia dos pretos velhos, reuniu os aparás e fez o doutrinador, coroando de êxito tudo quanto nos foi legado pelo africanismo segundo Tia Neiva. Era um sacerdócio poderoso onde o homem se concentrava, salientando felicidade, moderação e equilíbrio perante os momentos menos felizes dos outros. Hoje, nós somos os espíritos luminosos no meio desta confusão. Como o foram os Nagôs e os Enoques que trouxeram essa força para o Brasil. Hoje nós estamos vivendo o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos, até agora, como houve essa grande explosão, como se fechou esta fase da força do céu e da terra, e como esta luz foi transportada para cá. Parcialmente, o que permitiu o nascimento do doutrinador e do apará. E a doutrina do amanhecer, dentro do seu dinamismo,
tem muitos aspectos interessantes, porque nos ensina o fantástico leque de forças de que dispomos. Como, por exemplo, a ação na cura dessa grandeza que nos chegou da África, explicada por Tia Neiva. Quando o anjo Ismael decidiu que o Brasil seria a pátria do Evangelho, vendo a chegada do africanismo, convocou os cientistas alemães, promovendo sua sublimação e proibindo o curandeirismo. Estabeleceu-se que os médicos de cura desobsessivas baixariam nos aparelhos, enquanto os médicos de cura física terrestres atuariam nos médicos profissionais encarnados na Terra. Que grandeza, meus irmãos, que maravilha essa herança da doutrina do amanhecer. Realmente, a nossa herança espiritual, ela faz com que a doutrina do amanhecer seja talvez um dos agrupamentos de manipulação de energia, um dos agrupamentos de força religiosa, mediúnica, mais rico que existe na Terra, na atualidade. A grandeza da nossa herança transcendental, isso eu estou falando apenas da raiz africana, ainda tem outras raízes aí para a gente falar pela frente, né? Existem outros, os hiperbóreos, Atlântida, Capela, os maias, os hebreus, o Império Romano, o Peloponeso, é muita coisa, é muita coisa. Mas vamos aqui continuar falando do africanismo, né? Então, o que, para a gente entender bem, o que hoje a gente manipula de energia no Vale do Amanhecer, ela vem muito dessa força do africanismo. Ela é sintetizada, essa força do africanismo, principalmente nos 3 oráculos que trabalham no Vale do Amanhecer. Oráculo de Simiromba, que é presidido por Pai Seta Branca, né? Oráculo de Olorum, oráculo de Obatalá. Aí a gente vai ver o seguinte: Simiromba, ele vai projetar com as suas raízes em todo o Vale do Amanhecer, né? Esse Simiromba, ele vai acompanhar o médium desde que ele chega no desenvolvimento. O médium chega no desenvolvimento, ele já é ali projetado por um raio, né? Se eu não me engano, se eu não estiver errado, é o raio de Eridã. Depois ele recebe Adonis, a cada passo que ele dá, iniciação, elevação, centúria, Adonis, Eridã, Araquém, aí vem Atom, né? Então esses Alufã, esses raios ele vai projetando nos médiuns ao longo da jornada do médium, para que ele possa manipular a energia. Então, se o médium for o médium, qualquer médium no Vale do Amanhecer vai manipular plenamente essas forças? Não, meus mestres, não. De alguma forma, todos vão manipular. Agora, você vai manipular mais ou menos de acordo com a sua sintonia, com a sua conduta doutrinária, com o conhecimento. Lembra daquela frase da Tia Neiva? Quem não conhece as leis e ensinamentos da doutrina do amanhecer não se cura e tampouco cura coisa alguma. Isso quer dizer que obter o conhecimento faz com que você tenha mais consciência do que você está fazendo, né? Quem não tem consciência, ele está no quarto escuro, ele vai acender, uma hora ele acende a luz, só que ele demora mais, ele corre risco de não acender. Quem tem consciência, ele está no quarto iluminado, então ele já está sobre a luz. É mais fácil fazer o que ele precisa fazer, né? Então é a consciência, amor no coração, conduta doutrinária, não ter superstições. O Vale do Amanhecer não é um lugar de superstições, de misturar, porque eu vim da Umbanda, eu aprendi isso, porque eu vim do kardecismo, eu aprendi isso. Não faça do Vale do Amanhecer uma coxa de retalhos. Nós respeitamos todas as outras doutrinas, mas os valores deles servem para ele. E eles também não iriam, assim como eles também não copiam e nem vai pegar valores do Vale do Amanhecer para juntar no trabalho deles. Então, da mesma forma, a gente não pega, né? A gente é preciso que a gente tenha conduta doutrinária, amor no coração, que a gente tenha conhecimento do que a gente está fazendo, básico.
Procure o conhecimento básico, vai fazer a preparação, aprenda a fazer a preparação de uma forma correta. Você vai participar da mesa evangélica, aprenda a fazer a mesa evangélica da forma correta. Você vai participar de qualquer trabalho, aprenda a fazer aquele trabalho. Aprenda, leia o livro de lei, leia as cartas da tia. As cartas da tia que são escolhidas para os cursos de iniciação, de elevação e de centúria, e os cursos de sétimo, não são escolhidas à toa. Peguem essas cartas, leiam. Existe uma série de cartas que Tia Neiva fez para o Apará. Leia as cartas que Tia Neiva fez para o Apará. Leia as cartas que Tia Neiva fez para o Doutrinador. Leia as histórias que Tia Neiva conta. Olha a série Pequenas Histórias, leia, entenda. Leia a história de Ditinho para entender como é que funciona o sofredor, e você vai ter muito mais facilidade para incorporar o sofredor, para vibrar, para pedir por eles. Leia, busque o conhecimento, procure ter conduta, procure ter consciência. Isso vai fazer com que vocês manipulem com muito mais força os valores da doutrina do amanhecer. Que o seu trabalho ele tenha um resultado mais perfeito, né? Todos vão manipular essas forças, mas quando você tem conhecimento, quando você tem conduta, quando você tem amor no coração, você manipula essas forças com muito mais autenticidade. O resultado do seu trabalho ele é mais perfeito. E aí a importância do sacerdócio africano. Não só nos pretos velhos, nas pretas velhas, né? Mas principalmente na força dos 3 oráculos. O oráculo de Simiromba, o oráculo de Obatalá, o oráculo de Ulurum. É muito importante. Isso é que possibilitou, meus mestres, a gente chegar da energia nativa, da energia evangélica até a energia iniciática, até o trabalho iniciático, né? Isso que fez com que a gente conquistasse as consagrações, que a gente conquistasse a estrela candente, o quadrante, a estrela sublimação, que a gente conquistasse o leito magnético, que a gente conquistasse até o Abatá. O Abatá já tem uma origem indiana. O Abatá, a origem do Abatá é uma origem indiana. Qualquer dia eu faço um vídeo falando sobre essa origem indiana dos abatás, né? Os abatás representam um feito há milhares de anos da Índia, mas salve Deus, vamos manter aqui. E aí, como é que se dá esse resgate, né? Vamos ouvir o que Tia Neiva falou sobre esse resgate que Pai João e Pai Zé Pedro junto com os Nagôs fizeram. Vamos lá. A cabala, que deram o nome de Ariano, que quer dizer raízes do céu, desconhecida, com a volta em 1700 de Pai Zé Pedro e Pai João, perdeu seu real significado, agora chamada linha mata. Desde a chegada do cisma de Erechim, quando tudo foi ocultado, somente as raças africanas, por seus sacerdotes, guardaram sua origem e seus valores, até que se formou a grande barreira para individualizar o Apará na força de Olorum e o Doutrinador na força de Tapi, força predominante no reino central. Temos que penetrar nos conceitos africanos, porque, para seguir as linhas honestamente, é preciso conhecer fundamentalmente as linhas da ciência do amanhecer. Tia Neiva, 7/9/1977. Então, meus mestres, só quem poderia resgatar o oráculo de Ariano seriam os africanos. E aí a missão de Pai João e Pai Zé Pedro, entre outros, durante o Brasil Colônia, no sul da Bahia, entre outros, foi trazer o adjunto de Jurema. O adjunto de Jurema é o resgate do oráculo de Ariano, da cabala de Ariano, para formar a linha Mater. E aí ressurge o oráculo de Ariano, já com o nome de Oráculo de Simiromba. Salve Deus, meus irmãos. Eu fico realmente maravilhado. É uma grandeza a doutrina do amanhecer. É uma grandeza a nossa herança transcendental. É preciso que a gente aprenda com cuidado
que a gente busque com cuidado, saia das sintonias negativas, que muitas vezes envolve quantos mestres, né, meus irmãos? Quantos mestres ficam se perdendo com as intrigas, com as fofocas, com os problemas micro do templo e macro da doutrina em geral, e deixam, gastando energia com esses problemas que fazem parte do karma, fazem parte da herança, fazem parte dos encontros e reencontros. A gente às vezes entra em um problema que não é nosso. Se deixa levar pelo mundo negro, pelos espíritos brincalhões, pelas falanges, né, que entram nos templos aí tentando atrapalhar os templos. Se deixa envolver e toma partido em coisas que a gente nem estava no meio. E fica gastando energia com coisas que não tem solução. A solução entre o reajuste de duas pessoas é entre as duas pessoas. Se eu entro no reajuste de uma outra pessoa, de outras pessoas, seja entre os dirigentes da doutrina, seja entre médiums, eu só vou aumentar o problema. Ao invés disso, se eu gastar a minha energia para conhecer a doutrina do amanhecer, para entender a força que a gente manipula, eu vou me tornar um grande médium. Eu vou ser um diferencial. Eu vou ser um daqueles que a espiritualidade investe em mim. Né? Aqueles que são realmente a esperança do paciente, do espírito que é trazido para o Vale do Amanhecer para receber uma doutrina. Quem são a esperança do paciente e do espírito? É o mestre que tem conduta, é o mestre que buscou o conhecimento na doutrina. Então, meus irmãos, é uma tecla que eu vou sempre bater aqui nos nossos canais. Busquem o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, sem fanatismo, sem achar que você vai virar santo da noite para o dia. Busque conhecer a sua doutrina, conhecer o Vale do Amanhecer, sem fazer análise, sem fazer mistura, né? Sem fazer analogias entre Vale do Amanhecer e outras doutrinas. Não se faz analogia com o Vale do Amanhecer com as outras doutrinas. As outras doutrinas são todas maravilhosas, todas. E o Vale do Amanhecer também. Eles, das outras doutrinas, não vai pegar valores do Vale do Amanhecer para colocar na doutrina deles, e não tem que pegar, e nós também não precisamos, não temos e não devemos pegar. Temos que nos concentrar em nosso conhecimento. Todos os caminhos levam a Deus. Agora, o nosso caminho é esse. Né, meus mestres? Salve Deus. Eu espero, dentro das minhas limitações, ajudar aos mestres que procuram realmente se encontrar na doutrina do amanhecer. A coisa mais bonita que existe é o médium se encontrar, né? O médium que entra na doutrina do amanhecer e se encontra. Encontrei a minha tribo, encontrei a minha luz, encontrei o caminho para eu manipular a energia, para eu crescer, evoluir espiritualmente. Aí quando o médium entra no Vale do Amanhecer e começa a se envolver com problemas, com confusões, esse médium, ele vai perder a fé na espiritualidade, desacreditar da doutrina e vai só se meter em problemas e confusões. Né? Chegou um médium, começou a falar um problema, uma confusão, seja da doutrina, seja dos dirigentes da doutrina, seja de um médium que está ali passando. Não se envolva, meu filho, não se envolva. Nem para pessoas, para os dirigentes, e nem com pessoas. Não tome partido, não tome partido. As confusões das pessoas são as confusões das pessoas. Seja, acima de tudo, filtro, não seja esponja. A esponja absorve tudo, né? Chega uma pessoa e conta a versão dele de um problema que está acontecendo. Aí você assume a versão, sem ouvir a outra história. E na verdade você não precisa ouvir história nenhuma. Você tem que se envolver em problema, se envolver em confusão, né? Se for possível, vá para o seu templo, coloque um uniforme,
trabalhe, depois tire o uniforme e vá para casa. Se você tem dificuldade de conviver com os outros médios sem absolver os problemas dos outros, então não conviva muito. Vá, coloque o uniforme, trabalhe, depois tire o uniforme e vá para casa. Se você tiver que conviver, porque você assumiu uma missão, porque você assumiu um compromisso, você tem que passar mais tempo, você tem que se reunir, você tem que conviver com os médios mais, então se reúna, conviva, participe das festas, das comemorações, mas não se envolva com os problemas dos outros. Se você não tiver uma palavra de conforto, uma palavra de paz, de amor sobre aquele problema, não fale nada. Se você não puder elogiar alguém, não fale mal da pessoa. Ponto. É você quem vai perder. Salve Deus. Salve Deus. Esse assunto é um assunto que eu vou sempre trazer aqui no canal, em todos os vídeos. Por quê? Porque você vê que um dos principais temas nas nossas aulas no Vale do Amanhecer é a conduta doutrinária. Independente do curso, iniciação, elevação, centúria, sétimo raio, sempre vai falar sobre conduta doutrinária. Então eu estou falando sobre africanismo, mas eu já puxo para a conduta, porque aí não adianta nada você ter conhecimento e não ter conduta. E é a sua conduta, não é a conduta do seu irmão. Não é você ouvir o que eu estou falando para depois você apontar, mas aquele mestre, tudo que o adjunto Oganu falou, aquele mestre faz tudo errado. Não, é você. Não é o que o outro faz de errado, é o que você faz de errado. Quando você chegar lá em cima, você só vai ser cobrado sobre a sua conduta, não sobre a conduta dos outros. Você não vai ser nem juiz, nem promotor e nem advogado de nenhuma outra pessoa. Salve Deus, meus irmãos. Isso é o que eu tinha para falar aqui sobre o africanismo. Mais um vídeo exclusivo aqui do canal Vale do Amanhecer Espiritualidade. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Salve Deus, adjunto Oganu, mestre Jorge França. Não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, de compartilhar com os seus amigos, com os seus conhecidos do Vale. Comente alguma coisa aí no canal, no vídeo, nos comentários. Deixe alguma palavra aí no comentário. E se não é inscrito no canal, se você chegou aqui, quiser ver mais vídeos, quiser saber sempre quando chega um vídeo novo, se inscreva no canal, mas não só se inscreva. Clique aí no sininho e ative receber todas as notificações para você sempre ficar sabendo quando chega um vídeo novo no canal. Salve Deus, muito obrigado. Que Jesus ilumine a mente e o coração de todos vocês. Salve Deus.